Gente, boa noite a todas e todos. Vocês conseguem ver a tela? Sim. Boa parte da turma aqui já me conhece há algum tempo, mas tem gente que eu não vi ou não reconheço ter visto antes. Eu não me incomodo de ser interrompido na hora que aparecer a contrariedade, o problema, uma dúvida, eu até prefiro, porque eu acho que produz mais do que ficar falando esse monte de teoria no ouvido de vocês e no final, né, parece que ficou uma maçaroca maltratada. Então, sintam-se à vontade para me interromper assim que vocês acharem que devam. A encomenda de Vera é um pouco a gente fazer uma roda de conversa sobre estado e carreira, entendendo 2022, de cara, para mim, um ano contraditório para a gente pensar isso, mas vamos lá. E a temática um pouco o serviço público que temos, o serviço público que queremos e a carreira possível. Eu queria começar por algumas advertências e premissas necessárias. Uma coisa importante para compreender, em particular para quem acaba se dedicando a grupos de trabalho de carreira, é que carreira é um instrumento de gestão, ele é meio, ele não é fim de nada, né? Então, se carreira é um instrumento, ele tem que estar conectado com alguma identidade institucional. E por isso, quando a gente apresenta um projeto de carreira, a gente apresenta também, ou deve apresentar, algo que tem a ver com os nossos objetivos estratégicos, né? Entendendo que muitas vezes, na hora que a gente põe um projeto na mesa, do outro lado tem gente com outros objetivos estratégicos, né? E o debate de carreira passa por isso, e é importante a gente ter clareza disso. E ele não é, e a carreira não é a solução do mundo para resolver todos os problemas da categoria, né? Essa é uma outra coisa que acho que é importante a gente ter em mente, né? Senão, às vezes, a gente substitui os debates de mobilização, né, e outras coisas. Segunda coisa é que, por essa natureza, ela precisa ter compromisso programático, ela precisa ter coerência, né, de, de programa, né, a escolha de um modo de gestão e aí opção por um processo dinâmico de carreira e não um simples agregado de cargos, salários ou vencimentos. No início da década de 80, o movimento brigava muito por tabela, né? A tabela tem que ser assim, a tabela tem que ser assado, e a gente não olhava para a carreira como sendo uma coisa que, né, convive conosco durante 30, 40 anos da nossa vida funcional. No meu caso, 39 anos antes de eu me aposentar. Então, essa parece ser um segundo elemento importante para a gente colocar. E por isso é importante discutir que modelo de Estado e de gestão nos interessa e que dá lógica ao nosso projeto. Segundo elemento, a gente vai tratar isso ao longo do tempo, aqui do processo de hoje, é que o Estado brasileiro e suas instituições, a gente tem que responder essa pergunta: são sistemas simples ou complexos, né? Às vezes as pessoas acham que o Estado é um sistema simples de gerir, né? E normalmente a gente se dá conta de ver candidatos a gestor que dizem: não, isso é fácil, faz para cá, faz para lá, não sei o quê, parará, parará. E quando senta lá para tomar conta da bodega, descobre que não é assim que a coisa funciona. Um segundo elemento é a gente entender, independente do nome que a gente dê,
Se a gente está trabalhando com o conceito de competência, gestão de pessoas ou outras denominações que o comportamentalismo trouxe e que, de alguma forma, contaminaram o debate e a formulação das novas carreiras. Eu sei que o judiciário adotou muito a figura da gestão por competências, né? E, só para dar um spoiler, o problema de adotar esse método é que você tende a individualizar as trilhas de carreira, abandonando a conexão coletiva e aumentando, né, um processo de isolamento individual do trabalho, né, que tende a não ser produtivo nem para o usuário nem para nós. Mas isso é só um spoiler da nossa conversa, né? Os valores que orientam a organização do trabalho, se eficiência ou efetividade, se o ambiente solidário ou ambiente competitivo, que tem a ver com o debate anterior. Tem um elemento importante introduzido nas últimas décadas e que passa a ter um peso muito importante no debate, que é a terceirização, né? Há hoje categorias que são praticamente nos seus nichos de trabalho, quase que metade da força de trabalho inteiro daquele órgão, né? Então, você passa a ter um impacto muito importante da participação do terceiro, né? Alguns debates sobre remuneração, se ela é uma remuneração estritamente vinculada à carreira, se ela é predominantemente variável, ou se ela é predominantemente vinculada à carreira ou com alguma coisa de gratificação variável. Um dos problemas da remuneração variável é que ela acaba desestruturando o modo de gestão e quando aquilo que deu razão à remuneração variável não se apresenta, você fica numa situação de completo abandono, vamos dizer assim, no processo remuneratório, né? Quem viveu o efeito colateral disso de forma muito pesada foi o povo da Receita Federal, né, mano, nos últimos décadas, mas de qualquer forma, isso gera um peso. E não sei se isso mudou com vocês, mas as gratificações acabam tendo um peso muito grande no processo remuneratório de vocês, né? Então, acaba sendo quase que o espaço permanente de trabalho, né? A interferência do regime jurídico na remuneração, né, que é algo que precisa ser considerado, né, e precisa ser tratado, e o peso da ocupação de cargo, função de confiança na remuneração do servidor. Isso sim, eu sei que tem um peso importante no judiciário, né? Então, como é que isso é tratado? O cardápio é muito longo, nós não vamos dar conta de tratar disso aqui, né? A hipótese de trabalho que eu levantei com Vera foi de pensar um pouco o modelo de Estado e a gente dá uma olhada também para a conjuntura. Outro elemento sobre remuneração a tratar e que vira e mexe aparece na conversa são os valores de mercado versus a estrutura baseada na hierarquia funcional. O problema de usar o mercado como parâmetro é que quando o mercado senta o aperto em alguma situação, ele diminui a remuneração sem dó nem piedade, né? E isso não está dado na administração pública, então planejar a remuneração a partir daí é um erro grande, né? A outra forma é como é que estrutura a hierarquia funcional, que isso precisa estar bem tratado, né? E organizado no caso de vocês. Recentemente, ele fez um debate que Vera encomendou, até um pouco sobre a discussão de quais seriam os requisitos do pessoal de técnico, como é que estrutura essa hierarquia, mas um debate tem que fazer a discussão, né, entre vocês, ainda que não tenha uma hierarquia tão longa como uma outra organização, como a própria universidade, em que você tem muitas funções estruturadas a hierarquizar. Mas, de qualquer forma, esse é um debate que
não deve ser fácil, né, de fazer e que tem que ser feito com todo cuidado. Por que eu fiz esse apanhado inicial? Um pouco para a gente entender que para qualquer negociação foi e continua sendo necessário ter projeto efetivo. O pior dos mundos é a gente ir para uma mesa negocial de um elemento tão estratégico quanto carreira, com apenas pedaços de projeto, né? Eu quero mexer nisso, quero mexer naquilo, etc. e tal, como se fosse um arremedo. Ainda que o produto da mesa venha a ser esse, é importante a gente chegar com um projeto, né? Com ter clareza dele, né? E, obviamente, legitimado na categoria, senão o outro lado, né, bagunça o nosso coreto. Clareza de cenários conjunturais e correlação de força de forma a escolher o melhor momento e arena para a conquista. Se a gente olhar um pouco para os cenários, os últimos 6 anos foram e, de certa forma, continuam impondo ações de resistência para evitar perda de direitos, né? Exemplo concreto, o enfrentamento que teve que ser feito e o que isso consumiu das entidades do enfrentamento da PEC 32 na Câmara de Deputados em 2021, né? E esta ameaça não está abandonada. Recomendo que vocês leiam o discurso que foi, para mim, o mais perigoso do presidente do Senado ontem na abertura do ano legislativo, né? O Arthur Lira, a gente sabe como é que ele funciona. Mas você vê o presidente do Senado dizendo que não dá para fazer muita coisa esse ano, mas a reforma administrativa pode entrar na ciranda. Eu acho que é um alerta que está dado. Então, 2022, ele é caracterizado pela disputa eleitoral nacional. Parece que há uma melhora na correlação de forças, e aí isso se remete ao que tem sido. Boa noite, Duvalim. Isso nos remete, né, a dar uma olhada no que tem sido, né, as perspectivas eleitorais que aparecem no quadro eleitoral. Então, se é verdade que isso também retira ímpeto de ataque sobre nós, por outro lado, na iminência de perder uma eleição, quem está com o espírito de alteração legislativa para cassação de direitos vai dizer, não, temos que fazer agora, porque senão depois não conseguimos fazer. Então, 2022 será, de fato, um ano contraditório, quer dizer que a gente ainda não tem como ter a dimensão disso, né? E se a gente olhar para o Congresso Nacional, ele segue com maioria expressiva que produziu a cassação de direitos dos últimos 6 anos, né? Então, acho que tem um momento que, de certo, não é hoje nem comigo, né? Mas é só levantar para vocês. Eu acho que são momentos que vocês têm que debater. Quando é melhor estar na mesa e quando é melhor mandar alguma coisa para o Congresso Nacional, considerando o ano contraditório de 2022 e os próprios limites que as alterações que fizeram em PEC no teto de gastos, no PEC emergencial, as alterações introduzidas na Lei de Responsabilidade Fiscal pela Lei Complementar 173, elas fizeram um cercado de que o ano eleitoral acaba sendo um ano difícil de fazer qualquer projeção negocial que tenha impacto para os sucessores no processo. Então, queria levantar essa bola para vocês. A Vera me disse, 2022 é o ano da carreira. Aí vou repetir para vocês o que eu falei para ela. Eu disse, jura? Porque vocês têm que dar uma olhada, né, se isso de fato está
no campo das possibilidades, né, que estão dadas aí para isso. Mas, de qualquer forma, é um bom ano para preparar projeto, estruturar, organizar, né, e achar um momento para ir mais para diante. Olhando para isso, vamos dar uma olhada no que está no Estado, e aqui tem muito o meu olhar, né? Tem uma frase que me parece interessante, que de realizar direitos e efetivar o objetivo constitucional de construir sociedade livre, justa, solidária, exige edificação do Estado necessário e suficiente à realização da dignidade da pessoa humana. Isso é quase um plágio do artigo 2º da Constituição, mas me parece ser uma boa diretiva para a gente pensar de que Estado a gente quer, né? E aí pensar a política de Estado é para quê e para quem, né? Ou seja, para quem que a gente quer montar projeto, né? Qual é o objetivo e para quê? E aí algumas perguntas surgem. Há no Brasil um Estado necessário e suficiente à realização da dignidade da pessoa humana nas suas mais diversas dimensões? Essa pergunta, ela pode parecer óbvia, a resposta, porque a resposta é objetivamente não, a gente não dá conta. Se desse conta, a gente não tinha metade da população passando fome, só para pegar uma das dimensões da dignidade da pessoa humana, né? Mas ela pode ser uma questão reitora do processo de montagem de projeto, né? Se a gente olhar para o conteúdo constitucional de 88, há um serviço público ainda muito insuficiente à realização de direitos, né? As nossas tarefas constitucionais não foram cumpridas, vamos dizer assim, e ultimamente vêm sendo dilapidadas. Embora tenhamos uma Constituição capitalista, é bom que a gente saiba disso, né? Não estamos falando de uma Constituição socialista, que mantém sua essência histórica de limitar o poder de tributar, ao mesmo tempo ela reconhece nos direitos humanos a urgência, ainda que tardia, de um Estado de bem-estar social. Então, nós temos uma Constituição que vive no balanço desta contradição. O problema é que nos últimos 6 anos, como a gente vai ver, o pedaço fiscalista, né, foi superpotencializado. No final do século XX, teve uma crise de expansão de lucro, né, que levou a um avanço e uma necessidade de acumulação, de aumento de acumulação. E aí estamos olhando para o capital, né, que atacou, né, com a ideia de uma diminuição agressiva da tributação do capital e o aprofundamento sobre financiamento de políticas públicas. Então, o que nós temos, né, e que tem tratado os últimos 6 anos, tem muito a ver com esta lógica. O Brasil é um país de capitalismo tardio, né, e também de implantação tardia do neoliberalismo. Então, se a gente olhar, né, que as investidas neoliberais locais da década de 90 e a ação do ultraneoliberalismo dos últimos 5 anos, ainda em curso, impuseram máculas institucionais e o nosso texto constitucional vai se tornando esquizofrênico, né? Então, você dizer que tem que dar conta das políticas sociais incertas no artigo 6º da Constituição, com teto de gastos, né, colocado, né, e a última alteração que colocou a dívida como prioridade sobre as outras despesas, você está dizendo que aquilo é só declaratório, né? Tem a ver com isso, torna o texto constitucional quase esquizofrênico. Após 88, a gente tem um monte de coisa importante, né, que surgiu, né? 8080 do SUS, o ECA, a LDB, o nosso regime jurídico único, mas o primeiro ataque produziu já as emendas constitucionais 19 e 20, em 98, e a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Note que, ao mesmo tempo que a gente foi estruturando políticas sociais e a organização dos trabalhadores do Estado, de outro lado, né,
logo depois, a gente tem uma investida que já altera a garantia de direitos que existia no capítulo Serviço Público, né? E a lei de responsabilidade fiscal entra para começar a gerar amarras no processo. Ainda na década de 90, nós convivemos num período de resistência com a ideia de transferência paulatina das áreas potencialmente rentáveis de serviço público para o setor privado, a imposição de limites sérios à expansão do sistema de políticas sociais, né, com as travas fiscais. Porém, há que reconhecer que nas primeiras 3 décadas da vigência do texto constitucional, os primeiros 30 anos da Constituição, entre recuos e avanços, o serviço público brasileiro restou mais capacitado para a realização de direitos. Então, nesta disputa dos primeiros 30 anos da Constituição, foi uma disputa ferrenha de idas e vindas que, de alguma forma, nós fomos construindo conquistas e formas de organização nessa disputa que estávamos, vamos combinar, há 6 anos atrás, mais preparados para dar conta do enfrentamento dos problemas e da realização de direitos. Acho que a prova inequívoca disso foi o que aconteceu na pandemia com o que o SUS foi capaz de produzir, apesar de Bolsonaro e seus ministros da Saúde, né? Então, foi um grande acerto a organização do 80-80 lá atrás, ainda no século passado. Nos últimos 6 anos, a gente está vivendo um novo ataque ultraliberal, né? Emenda Constitucional 95, Emenda Constitucional 109, 2021, congelaram despesas públicas e políticas sociais e constitucionalizaram a meta liberal da sustentabilidade da dívida. Note, o que antes era uma política em disputa, agora é matéria constitucional e não está no ato das disposições transitórias. Está no texto permanente da Constituição da República, né? Ao mesmo tempo, a Emenda Constitucional 103 e a legislação da reforma trabalhista provocaram a violenta precarização do trabalho e ataque à aposentadoria, né, de todo mundo. O resultado disso foi desemprego, crise econômica e pauperização da classe trabalhadora, que com a pandemia virou uma explosão de fome e de mortos. Então, este é o quadro que a gente ainda não saiu, né? Hoje eu estava olhando aqui rapidamente estatística, nós estamos chegando de novo a 1.000 mortos por dia em função de síndrome respiratória aguda grave, né? Ou seja, parece que é 2021 ou 2020 de novo, né? Se tornando a gangorra do processo. Bom, o que esse momento de correlação de forças negativas para nós, para a classe como um todo, ainda não produziu a reforma administrativa e a reforma tributária, né? Então, isso é centro da agenda, né, que está posta para o próximo período para esse conjunto de pessoas, né? E, de alguma forma, é centro da nossa agenda de resistência, em particular a reforma administrativa. Então, se a gente olhar para a evolução, a gente vê isso. Então, quando a proposta de alteração da Organização do Estado Brasileiro traz a figura da subsidiariedade como princípio da administração pública, eu sei que lá no relatório já retiraram isso, etc. e tal, mas de alguma forma ele continua lá. O que quem quer alterar a Organização do Estado Brasileiro diz abandono do protagonismo estatal como ente realizador de direitos. Então, voltamos de forma caricata
ou talvez na forma de tragédia, né? Marx dizer, né, que as coisas não se repetem, né? Mas a gente está diante de uma nova necessidade da acumulação de capital, de avançar sobre aquilo, né, que o setor privado possa potencializar a sua rentabilidade. Só que desta vez é sexo explícito, né? Pondo o Estado como ator coadjuvante, não dirigente do processo de organização da vida e dos direitos, né? E relega ao Estado descapitalizado o suprimento de serviços que não interessarem ao setor privado. É um acordo assim, o que presta, o que eu posso ganhar dinheiro, eu toco, o que não presta, e a questão dos pobres, vocês cuidam aí, né, para a gente poder dar conta desse processo e adiante. Eu chamaria isso de uma regressão 4.0, das primeiras experiências estatais que se dedicavam apenas à coleta de impostos, à diplomacia, coerção policial e defesa militar, né? Então, eu não sei nem se a gente chama isso de neoliberal, porque isso é liberal original na veia, né? Se a gente for olhar um pouco a história da organização dos estados no mundo, né? O que tem nos permitido resistir são as cláusulas pétreas, né? Então, a dissociação entre o texto e os limites ao próprio texto, né, que pode resultar nessa barbárie ultraliberal, é que, felizmente, a correlação de forças de 88 pôde produzir, né, um conjunto de cláusulas pétreas que tratam da dignidade da pessoa humana, né? Então, esta contradição, e que se coloca tanto para o executivo, quanto para o judiciário, quanto para o legislativo e seus trabalhadores, né? Como é que a gente dá conta, né, de enfrentar o que me parece ser uma disputa permanente, né, desde que a Constituição foi colocada. Se a gente olhar, portanto, né, rapidamente, acho que aqui você já tem essa dimensão. A complexidade de uma organização ela não é diretamente proporcional ao seu tamanho e importância econômica. Por exemplo, a fábrica de veículos da Volkswagen em São Bernardo do Campo é um sistema simples, não é um sistema complexo. Embora tenha uma enorme importância econômica, ela só faz veículos, né? Então, ela tem a linha de produção. Então, estamos tratando, neste caso, de um sistema que é simples. É grande, é amplo, é trabalhoso, mas é simples, né? Quando a gente trata de sistema complexo, a gente está falando de vários tipos, e a intervenção de várias áreas de conhecimento, né, no produto final do trabalho, né? As organizações estatais, exceto no caso das mais monotemáticas, estamos diante sempre de sistemas complexos. Se a gente olhar para a base da categoria do CICEJUF, a gente vai estar olhando para várias áreas de conhecimento, né? E não vamos reduzir, por favor, isso ao direito, né? Estamos falando de várias áreas do conhecimento que exigem a intervenção de vocês. E, por falar em cláusulas pétreas, este é, né, talvez, o grande desafio a enfrentar para quem pensa a realização de direitos. Como é que a gente dá conta disso, né? Então, os 11 direitos sociais do artigo 6º, né, a última foi emendada ultimamente em 2015, eles dão para nós a dimensão do que é isso, né? E, para qualquer um de nós, a responsabilidade de fazer isso acontecer, né? Então, por que o judiciário trabalhou mais do ponto de vista da busca de evitar quebra de direito nos últimos 4 anos? Exatamente porque foi onde os ataques foram mais formulados, né? E aí a gente chega a uma coisa que pode virar também um problema, é outro debate, que é a judicialização da política, né? Mas, de qualquer forma, né, você tem objetivamente essa dimensão
necessária do enfrentamento do processo. Então, se nós estamos diante de um conjunto que precisa dar conta disso, nós não estamos falando de sistema simples, né? Nós estamos falando de 3 poderes estruturados, né? Alguns deles espalhados nos vários entes federativos, né? Fora o judiciário, executivo e legislativo vão até o ente federativo municipal, em que você tem uma diversidade de campos que denota essa complexidade. Por isso, aquele candidato ou aquela candidata que acha que dá para administrar o Estado brasileiro, né, com um lápis na orelha e um bloquinho de anotações, quebra a cara quando se dá conta e chega lá para cumprir a tarefa. Segundo elemento é quais são os paradigmas que nos levam a organizar esse negócio, né? E aí há 3 campos, notadamente. Um que é a própria organização estatal, segundo, o mercado, e terceiro, o usuário e suas necessidades. É claro que há variações sobre o mesmo tema, né? Você acaba tendo experiências que misturam algumas dessas coisas, mas olhando para elas, o patrimonialismo, que é cantado em verso e prova, como existente no Brasil, alguns dizem que foi superado e tal, outros não, ele tem a ideia que vem dos reinados, a ideia de que tudo que há sobre o reino é propriedade do rei. E por isso é patrimônio dele. Inclusive, a palavra patrimonialismo vem dessa lógica, né? De que tudo pertence ao rei. Então, ela opera pela centralização de poder, não há ciclo avaliativo, por óbvio, né? E é algo que é sempre permissível e propício ao descontrole gerencial, à cultura do favor, ao clientelismo, à corrupção e ao agravamento das mazelas sociais. Uma das características típicas é que há apropriação privada de poupança pública, porque o gestor considera que aquilo é parte do seu patrimônio. Então, ele faz isso sem culpa, né? Não é que ele faz escondido, ele faz sem culpa, né? O segundo elemento é quando a gente olha para o Estado gerencial ou para o liberalismo ou para o neoliberalismo, onde se mantém a centralização de poder, só que o verbo dominante deixa de ser o fazer para ser o coordenar. Isso não é uma simples observação, isso é essencial no processo. É quando o Estado desiste de fazer a política pública e passa a coordenar a política pública que é feita por outro, né? Quem mais desenvolveu isso no país foi Bresser Pereira e sua equipe, né, na época da discussão da emenda constitucional número 1920, né, no governo Fernando Henrique Cardoso. Pode haver ciclo avaliativo, mas ele é dirigido para o individualismo da competitividade, né? Neste caso, você tem controle centralizado, terceirização, privatização. Você acaba tendo corrupção porque você tem menos controle social e um agravamento das mazelas sociais, porque o setor privado não é melhor nem pior do que o setor público. Ele só tem como objetivo o lucro, né? Não tem como tarefa constitucional prover realização de direitos. E, neste caso, há uma transferência de poupança pública para a iniciativa privada. Note que não é apropriação privada de poupança pública, é uma transferência de poupança pública para a iniciativa privada. É outra lógica, né? O meu paradigma é o mercado no processo. E o terceiro, né? Alguns chamamos de estado necessário. Não é nem máximo nem mínimo, ele é o necessário para a realização de direitos, né? Esse debate dicotômico, se o estado deve ser máximo ou deve ser mínimo, é uma grande bobagem, na minha opinião, né? Ele deve ser simplesmente o necessário para dar conta da realização de direitos.
né? Isso pode torná-lo maior do que ele está hoje, né? Porque para realizar direitos ele precisa estar estruturado para isso. Então, a desconcentração de poder é um elemento que destoa dos outros modelos. O verbo dominante é o fazer. Se você tem desconcentração de poder, você precisa ter ciclo avaliativo e planejamento. E aí você tem um ambiente propício ao controle popular, à efetividade de serviço público, ao combate à corrupção, não é ao fim dela, porque este é uma mazela que precisa ser combatida cotidianamente, e a realização de direitos e a diminuição das mazelas sociais. Neste caso, o modelo trabalha com a lógica de que a poupança pública é destinada à realização de direitos. A escolha sobre de qual modelo nós estamos falando, ela é essencial. Se eu for escrever uma carreira, eu preciso escolher qual dessas aqui eu estou tratando. Se eu escolher um modelo, por exemplo, do mercado, eu não preciso ter quem faz a política pública acontecer, seja onde ela for. Só preciso ter quem a coordena. Eu preciso ter um monte de gerentão que dá conta de saber o que é que está acontecendo nas terceirizações. Se eu trabalho com o Estado necessário, eu preciso ter quem faz. Então, dimensionamento de força de trabalho, organização de carreira, estruturação do processo, garantir discussão de qualidade, como remunerar para garantir qualidade, são frutos dessas escolhas, né? E de como a gente processa a coisa para diante, né? Bom, chegamos aqui ao uma velha dicotomia, pública e privada. É possível comparar, né? De alguma forma, todos nós já comparamos algum momento da vida, né? Mas, aqui, passando rapidamente, cabe ao Estado e não ao mercado a efetividade de direitos. Então, organizações privadas objetivam lucro, as do Estado não. Quem vive de lucro necessita de vantagem competitiva. E quem realiza direitos, prover dignidade humana, não compete, precisa de solidariedade e senso coletivo. Num super resumo, depois vocês leem o material, eu passei para a Vera, pode socializar à vontade. Vamos olhar para a rede, já que todo mundo está no Rio, vamos olhar para um bom hospital da Rede D'Or, né, e para um hospital público, né? De fato, a hotelaria da Rede D'Or é muito melhor, né? E é melhor a gente ficar lá e ser bem cuidado, e tem um bom cuidado. Qual é o problema? É que o hospital de natureza privada ele tem o direito de negar acesso. Ele só dá acesso ao seu cliente e pode trabalhar fora, no pico da pandemia, com uma taxa de internação reservada a 80% para ele poder receber seus clientes VIP, que são melhores que seus clientes não VIP, né? Agora, qualquer hospital público da rede, né, tem que receber quem chegar na porta, né? Esta é a diferença entre a efetividade e a capacidade de escolha do tamanho da oferta de serviços. Então, a interferência objetiva no processo, né? Então, quando você trabalha, um tem o compromisso com a efetividade, outro não tem, você já mudou o parâmetro de organização e de comparação. A pergunta que se faz, é possível a gente comparar essas duas estruturas? Né? A resposta que me parece razoável é que não é possível de comparar, né? E do ponto de vista da organização, né, para quem disputa mercado, ele precisa valorizar individualismo e consumo, óbvio, né? Porque ele está fazendo disputa buscando vantagem competitiva.
Para quem não faz essa disputa, né, se alimenta de solidariedade e senso coletivo, em tese. Então, a pergunta que eu faço, no Tribunal Regional do Trabalho ou na Justiça Federal do Rio de Janeiro, para que serve competição interna? Para o usuário, com certeza, não serve para nada, né? Então, mecanismos de gestão que levam servidores e servidores a competir e disputar entre si não produzem trabalho objetivo, coletivo, capaz de respeitar direitos, né, e de realizar o direito daquele que procura, né, o abrigo no judiciário. Então, esse é um debate de valores importante de ser feito e que nos separa. Vou pular isso aqui, porque aí fala sobre que empresa privada pode quebrar e fechar, a organização pública não pode, né? O mercado controla a demanda, falei sobre isso, o Estado não controla a sua demanda. A eficiência e qualidade do setor privado implica mais mercado, no setor público precisa ser eficaz e efetivo. Então, se a gente olha para isso, organizações públicas e privadas são diferentes quanto às suas competências, objetivos, valores, consequências, possibilidades e responsabilidades. Então, se a gente nota esta diferença e a gente chega à conclusão de que não é possível compará-las, por que a gente traz para a nossa formulação os instrumentos de gestão do setor privado? Se nós estamos tratando de situações tão diferentes, né? Então, não adianta dizer o instrumento, a tecnologia de gestão do setor privado é ruim ou boa. Não, ela foi desenhada para aquela organização, né? Então, a gente precisa olhar um pouco para as nossas organizações. Eu vou dar um exemplo para vocês que vocês não sentem na pele, mas eu trabalhei vários anos em prefeitura e teve uma época que a moda era fazer just in time. Vamos organizar nossos almoxarifados de tal forma que quase não tem nada no almoxarifado, chegou, precisou, comprou, chegou, etc. e tal. Quem tentou fazer isso viveu uma crise de abastecimento, né, que só se recuperou um ou 2 semestres depois de tentar fazer essa loucura. Por quê? Porque simplesmente o poder público não tem controle de demanda. Então, ele precisa trabalhar com estoques reguladores de tal forma, e, obviamente, não precisa trabalhar com estoque excessivo, mas ele precisa trabalhar com um conjunto de estoques reguladores que lhe permita atender a demanda cotidiana histórica e as eventualidades que aparecem sazonalmente ou de desastre, né? Então, eu não posso viver numa cidade que tem enchente sem material reservado para atuação, né, em desastre. Não dá tempo de cair o morro, eu ligo para o fornecedor para ele me entregar, para eu entregar para as equipes poderem trabalhar, porque just in time é isso, eu não guardo, né? Eu tenho um fornecedor que me entrega na hora. Até porque o fornecedor pode estar debaixo da terra. Então, objetivamente, é preciso, é diferente. Não é melhor nem pior, só é diferente. Então, ao pensar tecnologia, nós temos que tomar muito cuidado sobre isso. Isso nos leva a discutir a questão da gestão de pessoas. Eu sei que é bonitinho, todo mundo gosta de chamar, etc. E tal. Para mim, o apelido é o de menos. Eu gosto de discutir o conteúdo, né? As empresas trabalham a lógica da gestão de pessoas como objetivo de atrair, reter, potencializar, administrar, taxurado de propósito, o capital humano de uma empresa, né? A diferença de gestão de pessoas para o taylorismo
né, que chamava as pessoas de RH, de recurso humano, é que nós fomos promovidos de recurso humano para capital humano, mas continuamos sendo recurso, né? Continuamos sendo capital. Né? E parte, portanto, da planilha de custos. Né? Então, as empresas trabalharam isso a partir do comportamentalismo, dizendo: eu preciso conhecer a potencialidade e as fraquezas do Alexandre Marques para poder controlá-lo pessoalmente e dele mais extrair. Esta é a lógica. Que no setor privado, que vive de mais-valia, tem todo sentido. Né? Agora, qual o sentido disso no setor público, desse elemento tecnológico de gestão? Né? Essa é a reflexão que eu proporia que vocês fizessem. Isso dá uma conversa de um dia inteiro, né? Mas assim, estou só levantando a bola, porque acho que isso é importante discutir, senão às vezes a gente embarca nas modas e quando a gente se olha para elas, a gente acaba se enredando. Isso tem muito a ver com aquela discussão de competências individuais, né? Todos nós temos que ter um conjunto de competências individuais a cumprir, parará, parará, parará. Estas competências se destinam a otimizar a produção. Né? A pergunta o setor público, além das competências individuais, eu não nego que a gente precisa deles, não precisa ter competências coletivas? Né? Se eu focar só nas competências individuais, eu não estou tratando de potencializar a alienação do trabalho, e eu chego no limite de que eu só cuido do meu e não olho para o todo, e eu não sei para que, em determinado momento, eu estou fazendo alguma coisa. Então, esta é uma diferença fundamental que eu sugiro que vocês se dediquem a cuidar, porque isso interfere, inclusive, numa política de avaliação de desempenho ou de avaliação de competências, em que sai a busca da disputa individual para o senso de natureza coletiva. O resto é um pouco debate que a gente que eu já tentei resumir aqui, aí depois vocês fiquem à vontade para aprofundar. No setor público, individualismo e competitividade não fazem o menor sentido. Quem compete com o judiciário na solução de conflitos? Ninguém. Você tem composição de alguma coisa, etc. e tal, mas você acaba, se você não tem competição, para que interessa individualismo e competitividade? Né? Notem que nenhum desses dois tem a ver com produtividade. A gente pode ter uma produção adequada e com qualidade social. Notem que eu não falei só qualidade, falei qualidade social. Qualidade, na minha opinião, precisa ser adjetivada e é outro elemento a ser tratado, que carece de entender quais são os valores que organizam, portanto, o trabalho. Então, se o valor que organiza o Poder Judiciário da realização de justiça e dos direitos daqueles, né, que são usuários, né, talvez seja o poder onde isso é mais fácil de verificar, como é que eu organizo o conjunto dessas organizações, desses trabalhadores e trabalhadoras para dar conta dessa tarefa? A outra pergunta é a seguinte, uma pergunta parece idiota. Num Estado democrático de direito, é natural que toda a gestão de pessoal seja democrática? Supostamente sim, né? Mas vocês sabem bem que não, né? Muitas vezes depende do presidente do tribunal, do juiz
que está, né, controlando, ou da juíza que está controlando você. A experiência brasileira demonstra que a gestão pública herdada é autoritária e verticalizada. Ela é muito baseada no modelo patrimonialista que vem desde o Império, né? A República só manteve o coisa. E tem uma coisa que tende a ser colocada, que é a orientação endógena, ou seja, eu olho apenas para o meu umbigo e eu me reproduzo. E, portanto, eu preciso de centralização de poder e pouco controle social, né? É o que muitos chamam, né, da corporação se autocuidar, né? E eu, pessoalmente, tenho nada contra ser corporativo. Acho que a corporação tem que estar bem organizada, ser estruturada. Outra coisa é eu ter um olhar endógeno de autorreprodução em que eu sou avesso ao controle social, né, e à relação da gestão democrática, né? Então, se a gestão está autoritária, isso se reflete na gestão de pessoal, na gestão de pessoas, desse o nome que der. Então, trabalhar por uma gestão democrática e colocar esses instrumentos dentro de um processo de carreira, do mecanismo de gestão, é absolutamente fundamental. Então, se a gente olhar para isso, tem uma tendência de administradores manterem por longos períodos estruturas herdadas, né? Então, às vezes, você tem um dirigente que é de origem democrática, que tem a ver com o processo mais negocial, mas quando ele chega lá na direção do tribunal ou na direção de coisa, ele encontra uma estrutura que é verticalizada, que lhe dá muito poder, né? Se não tiver pressão de construção de gestão democrática, ele vai se adaptar muito facilmente, porque é mais fácil ser autoritário do que democrático. Muito mais fácil. Eu fui gestor durante muitos anos, né? Dar ordem é muito melhor do que convencer as pessoas a fazer, né? Só esse elemento já muda o processo como um todo, né? Então, isso nos leva à discussão da relação jurídica, né? E aí trabalhar e navegar numa outra contradição. Se a gente olhar para os dois regimes jurídicos principais que nós temos no país, que é o Estatuto e a CLT, e a gente tem outros, mas são variações sobre o mesmo tema, nós temos que o Estatuto é um regime jurídico unilateral. E, supostamente, a CLT é um regime jurídico bilateral. Do ponto de vista do que a gente acabou de falar, democracia, em tese, a consolidação das leis de trabalho, por tratarem de relação contratual de, vamos dizer assim, composição de vontades, né, seria mais democrático que o outro. O problema é que ele não é factível no setor público, né, porque o contrato é uma mentira. Não tem liberdade negocial na medida que você tem a tripartição de poderes e quem decide a forma de remuneração não é o patrão, nem ele tem poder absoluto sobre o processo, né? Então, a gente precisa revestir o regime estatutário de método democrático de gestão e de relações de trabalho, que é o outro elemento essencial a tratar, né? Então, eu tendo a achar que a gente tem uma agenda temática mais ou menos assim, de que o ambiente público e a função social devem manter uma estrutura organizada para atender necessidades dos usuários, então esse um primado inicial. O segundo, da desconcentração de poder, né? O terceiro, do planejamento participativo do controle público e social das ações do Estado. O quarto, fortalecimento da cidadania dos valores sociais de trabalho, livre expressão da atividade intelectual. A adoção de sistema democrático de relações de trabalho para a solução de conflitos individuais e coletivos. Qualidade dos processos de trabalho.
os instrumentos gerenciais de política de pessoal integrados ao planejamento estratégico ao desenvolvimento organizacional, a articulação das carreiras e dos cargos em ambientes organizacionais vinculados à natureza das atividades, regime jurídico útil consentâneo com a atividade estatal e provimento de cargos efetivos por concurso público e garantia de progressão e desenvolvimento funcional. E, por último, não menos importante, oferta contínua de programas de capacitação e avaliação que fortaleçam o trabalho em equipe, a superação do trabalho alienado, substituição do individualismo pela cooperação solidária visando a qualidade social. Se a gente der conta dessas 11 coisinhas aqui, eu acho que a gente arruma um jeito melhor de gerir o Estado brasileiro, né? E, dito isso, muito rapidamente, o Estado deve ser máximo o mínimo necessário. Esse é um debate que virou quase guerra, nós contra os outros, etc. e tal, e que é uma bobagem, porque quem defende o Estado mínimo, né, defende objetivamente retirar dele tudo aquilo que ele pode extrair lucro, né? Só que não tem formulação de Estado máximo. Se vocês forem procurar na literatura, ninguém defende o Estado máximo. Então, dicotomia não é nem entre máximo e mínimo. A questão é, ele deve ser necessário à realização de direitos ou ele deve ser mínimo porque se quer transferir as coisas para o setor privado. A partir daí, eu acho que a gente se coloca em melhor chance para fazer esse debate e eu sugiro, não hoje, porque já estou há 1 hora falando, que vocês estudem um pouco essa conexão, né, de conteúdos entre a agenda da reforma do Estado, do fortalecimento do Estado, que me parece uma agenda bem colocada, porque ela acaba nos dando as pistas de como a gente deve enfrentar, né, os ataques que estão dados para a realização de direitos, né? Por último, uma sugestão de leitura, já que esse é um grupo de estudos, né? Sugiro que vocês comecem a discutir uma outra coisa que está hoje muito começando a ser bastante difundida, que é a democracia e horizontalidade na gestão, né? Tem um texto bastante interessante de ler, avaliar. Ele é de um autor espanhol, Daniel Tarragó, com Kim Bruguer, e foi escrito junto com Zé Celso Cardoso, e está traduzido em bom português numa publicação do IPEA, que é essa que está aí. Sugiro que vocês façam a leitura, porque aí ele trata com o seguinte: a política entendida como um shopping center está fadada ao fracasso, porque transforma cidadãos em clientes vorazes e impacientes, e um cliente sempre tem razão. Um cidadão, no entanto, é aquele que se engaja na tomada de decisões coletivas, aceita o resultado destas, ainda que seu efeito não corresponda às suas preferências particulares. O cliente apenas se importa com o seu próprio bem-estar, um cidadão se preocupa com o bem-estar coletivo. Então, a partir desse elemento, né, se desenvolveu uma ideia de que é possível construir uma racionalidade deliberativa, democrática e horizontal. Então, faço, por fim, a sugestão de que vocês façam leitura disso. Eu sei que o centro da elaboração da AGO tem a ver com o executivo, mas eu acho que os seus princípios devem ser pensados também para o legislativo e para o judiciário. Ele trabalha a ideia de menos especialização, mais criatividade, menos dados, mais filosofia, menos endogamia, mais diversidade, né? É filosofia pura aqui, mas se vocês forem ler o material, eu acho que vocês conseguem ter um outro olhar para este processo. E aí, né, para fechar, me parece que é o estado necessário mesmo que está dado.
A pergunta é: nós temos hoje correlação de forças para fazer essa disputa ou nós estamos em fase de resistência, né? Então, ter a pessoa humana e a dignidade da pessoa humana no centro como paradigma é possível de realizar hoje, portanto, aqueles projetos que a gente coloca estão possíveis, estão dados, ou a gente precisa melhorar a correlação de forças para dar conta disso, né? Então, o estado necessário é, ao mesmo tempo, possível e imprescindível. Então, não estamos falando de uma utopia que precisa transformar o modo de produção, né? Nós estamos ainda trabalhando nesse elemento, né? E ele pode subsidiar o fortalecimento da classe e construção de novas correlações de força, né? E a resultante pode ser referida, mas haverá condições mais favoráveis para a emancipação humana do que nos outros modelos de gestão. Então, o que está proposto para vocês é como é que a gente acha os paradigmas e os conceitos que organizam o nosso projeto de carreira, que, ao mesmo tempo, fortalece a categoria e faz ela cumprir a sua função social, e em que momento a gente dá conta de tocar um processo como esse.